Fala, Aquamaníacos! Tudo bem por aí? Hoje eu vou falar para vocês como deixar a sua água do aquário cristalina. Primeiro de tudo, deixamos bem frisado aqui nesse vídeo, ele se trata de água turva, aquela água meio acinzentada, meio nebulosa, parecendo uma neblina, sabe? Não é aquela água esverdeada. A água esverdeada ela tem relação diretamente com a iluminação do aquário. Portanto, faremos um outro vídeo posteriormente somente para explicar os problemas, as causas e as soluções para uma água esverdeada. Hoje o foco é a água turva, ok? Primeiramente, temos que saber que um aquário, ao ser montado, seja porque a pedra não foi bem lavada ou a areia teve um desgaste na batida de uma com a outra, a água sempre vai ficar um pouco turva no começo do aquário. Portanto, a gente sempre indica no aquário, no início, antes de começar o ciclo da filtragem, da biologia do aquário, você jogar um clarificante. Ele vai fazer com que essa água fique cristalina e assim sim você comece o seu ciclo da filtragem biológica, ok? Mas hoje o foco é aquele aquarista que já tem seu aquário montado e está começando a perceber que a sua água não está cristalina como ele vê na loja, como ele vê nas fotos de WhatsApp, como ele vê nos grupos de aquarista. Esse cara ele precisa de uma ajuda. Primeira coisa que a gente precisa avisar, que 99% das vezes que a sua água começa a ficar turva, num aquário já ciclado, num aquário já montado, já povoado com seus peixinhos, é porque a pessoa está exagerando a quantidade de ração. Não tem milagre, galera. Exagerou a ração, aquela ração vai entrar em decomposição no seu sistema. Então ela vai criar partículas que vão ficar flutuando no seu aquário, deixando a sua água com aquele aspecto de água turva. Então, primeiramente, devemos saber se sua filtragem está condizente ao tamanho do seu aquário, volume de água e a quantidade de peixes que você tem lá, sua população. Estando tudo ok com a sua filtragem, a gente pode se atentar a um outro detalhe. Há quanto tempo você não troca o refil do seu filtro? Seja um canister, seja um hang-on, qualquer tipo de sistema de filtragem. Chega uma hora que ele satura, o seu carvão ele tem que ser trocado a cada 30, 45 dias. Então, se a sua água está turva e faz mais de 2 meses que você não troca o carvão, a primeira coisa que você deve fazer é fazer essa troca. Feita essa troca, no dia seguinte a água não melhorou, a gente parte para a segunda etapa, que é o que eu vou falar para vocês. Então, trocou o carvão, sua filtragem está ok, a população do aquário está condizente com o filtro que você tem, tudo certinho, você não exagera na comida, a sua água ficou turva do mesmo jeito. Como você deve proceder, galera? Hoje, no mercado, existem muitos tipos de clarificante, tá? Existem clarificantes nacionais, importados, existe muita variedade mesmo. Mas o que eu mais indico aqui na AquaWorld é o Azul Cloud Treatment. Ele é um tipo de tratamento de água que você pode ser feito com os peixes lá, não influencia em nada no seu pH, sua biologia, sua amônia, nada. E o efeito dele é muito rápido, ok? Então todos vão chegar a um resultado satisfatório. Mas eu indico basicamente esse aqui na loja, porque é um efeito rápido, sem nenhum tipo de efeito nocivo para o aquário. E o efeito é muito bom. Você vai ver 2, 3 horas depois o seu aquário com uma aparência cristalina, aquela água que você sempre sonhou ter, ok? Mas lembrando sempre, eu sempre gosto de frisar isso para os clientes aqui da AquaWorld. A partir do momento que você jogou um clarificante, 2 horas depois, um dia depois, no máximo 2 dias depois, você tem que fazer uma TPA, a famosa troca parcial de água. Por sifonagem é o melhor jeito de ser feito isso. Posteriormente faremos um vídeo também explicando o modo correto de sifonar seu aquário. Por quê? Você jogou o clarificante, ele não fez mágica, ele simplesmente aglutinou toda aquela poeira que estava na sua água, dando aquele aspecto de água turva, de uma neblina, e fez com que ela afundasse. Então sua água ficou cristalina. Mas você precisa tirar aquele excesso através da sifonagem. Como eu falei, algumas horas depois ou até 1 ou 2 dias depois. Mas não esqueça de, após jogar o produto, fazer a sifonagem. Logo depois da sifonagem, pôs o condicionador de água, encheu o seu aquário novamente, 1 ou 2 dias depois, algumas horas depois, você já vai notar o seu aquário daquele aspecto lindo e com a água cristalina que você sempre sonhou. Então esses são os tópicos para manter uma água cristalina. Recapitulando, não exceder a quantidade de comida, não aumentar a população do seu aquário, deixar ela sempre condizente com o seu volume de água e sempre manter a sua troca de refil ou de carvão nos seus filtros periodicamente a cada 30, 45 dias. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês a conseguir aquela água maravilhosa que você sempre sonhou pro seu aquário.